Friday Talks Podcast, Harvard Law School Association do Brasil. Boa tarde para todos. Eu estou aqui do lado do João Falcão, que veio junto aqui para minha casa para a gente poder conversar com o senhor. Esse é mais um podcast que a gente está fazendo com pessoas que têm muita ligação com Harvard. Eu já queria começar logo, professor, perguntando ao senhor o seguinte: o Brasil é um país extremamente desigual. O que o senhor vê como futuro na economia para que a gente possa diminuir essa desigualdade e ter um país melhor? O que o senhor nos dá de ideias institucionais? Eu não sei, João, se você quer complementar essa pergunta. Queria só dar boa tarde, professor. É um prazer bater esse papo aqui também, estar junto e essa oportunidade de lhe ouvir. O Brasil, de fato, é uma das sociedades mais desiguais na história da humanidade. Mas nosso problema principal não é a desigualdade. Hoje, o nosso principal problema é a mediocridade. E nós só superaremos a desigualdade em meio a uma onda para superar a mediocridade. Para isso, temos que reorganizar as estruturas do país, as nossas instituições e as premissas ideológicas associadas a elas. A mudança das instituições é o tema principal da política da vida nacional. É o que na literatura clássica do pensamento político se chamou os regimes. Mas regime num sentido amplo, não só regime político, mas também regime econômico, social e até cultural. E nós temos agora que preparar um outro rumo para o Brasil para conseguirmos deixar a mediocridade para trás. Nesse contexto, professor, o senhor fala muito da economia do futuro e a prática da inovação. Qual a importância da inovação institucional nesse contexto? Há um novo dilema a respeito do desenvolvimento no mundo. Antigamente, a teoria do desenvolvimento, a economia política do desenvolvimento, pregava haver um atalho ao crescimento econômico rápido. Esse atalho era a industrialização, a indústria convencional, como a indústria que nós instauramos no sudeste do Brasil em meados do século passado. Mas esse atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. A indústria convencional está sumindo como vanguarda, está sendo substituída por uma nova vanguarda que nós chamamos a economia do conhecimento, densa em inovação e vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. O problema é que essa nova vanguarda, onde ela existe, embora exista em todos os setores da economia, existe em cada setor como uma franja excludente, que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. É, portanto, um vanguardismo insular. E aí é que surge o novo dilema do desenvolvimento no mundo. O caminho antigo se fechou, a indústria convencional. A alternativa seria uma forma includente da nova vanguarda da economia do conhecimento. Mas essa forma includente não existe. Não existe nos Estados Unidos, não existe na Alemanha, não existe no Japão. Como é que pode existir num país como o Brasil? Esse é o dilema. E nós só podemos romper esse dilema do segundo lado, transformando a tarefa aparentemente inexequível de organizar uma economia includente do conhecimento em exequível, desdobrando-a em partes e em etapas. Para isso, o Brasil tem alguns recursos que faltam na grande maioria do mundo. O Estado brasileiro é um dos poucos estados no mundo que dispõe de instrumentos como a Embrapa, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, os bancos públicos de desenvolvimento. Talvez o único outro país no mundo que conte com tal conjunto de instrumentos seja a Alemanha. Esses instrumentos foram criados na etapa anterior,
da industrialização substituidora de importações no regime de Vargas. E muitos desses instrumentos estão carcomidos ou pervertidos, porque não estão mobilizados a favor desse novo projeto. Nós teríamos que recuperá-los, que resgatá-los e pô-los a serviço desse novo projeto de desenvolvimento visando uma economia includente do conhecimento. Este é o caminho para o Brasil. Agora, permitam que eu diga mais uma coisa. Na grande maioria dos países contemporâneos, o grupo social mais importante não é o proletariado evocado pelo marxismo, proletariado industrial. É uma maioria pobre e desorganizada, como aquela que nós temos no Brasil, mas que aspira a pequena propriedade familiar isolada e arcaica. Todo mundo, a maioria dos homens e das mulheres do mundo querem ter uma pequena fazenda, um comércio, uma loja, um serviço técnico para ascender a uma modesta prosperidade e independência. A isto eu chamaria uma pequena burguesia subjetiva. Ela é subjetiva porque ela não é uma pequena burguesia constituída de pequenos empreendedores. Ela aspira a isto. Essa é a maioria. Mas a maioria, por falta de outras opções, está abraçada com o sonho da pequena propriedade familiar isolada e arcaica. Como é que nós vamos persuadi-la a entrar num outro projeto? Essa é a nossa tarefa prática. A pequena burguesia subjetiva se transformar verdadeiramente numa maioria popular de emergentes, inovadores, de construtores, de criadores. Para isso, precisa haver nas elites nacionais uma cisão entre a maioria rentista, sobretudo o rentismo financeiro, e uma contra-elite produtivista e nacionalista, de compromisso nacional e produtivista. Essa contra-elite tem que ganhar o poder e granjear apoio naquela maioria popular da pequena burguesia subjetiva e oferecer-lhe outra opção, uma opção à sua ideia de como realizar o sonho da prosperidade e da independência. Aí entrar no caminho da economia do conhecimento. A economia do conhecimento que pode existir em todos os setores, inclusive no setor agrícola. Eu tenho uma pergunta aqui, nessa linha. Eu fico sempre achando que o Estado brasileiro é gigante e que ele cresce cada vez mais e, de alguma maneira, ele oprime o surgimento de tudo isso, porque existe uma casta, vamos dizer, do Estado, de quem trabalha para o Estado, que um pouco impede essa transformação, essa conscientização. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que conselho o senhor pode nos dar? Deixa-lhe responder, Francisco, de uma forma indireta, evocando o exemplo dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos e o Brasil são os países mais semelhantes do mundo. O Brasil é o país mais semelhante aos Estados Unidos, constituído na mesma base de escravidão africana e povoamento europeu, duas sociedades muito religiosas, extremamente desiguais, nas quais a maioria das pessoas, apesar de tudo, continua a acreditar que tudo é possível, que o futuro está aberto. Esses são os nossos países. O nosso maior recurso nacional é a vitalidade, uma vitalidade assombrosa, anárquica, quase cega, que sobe de baixo. E a nossa tragédia histórica tem sido negar à maioria dos nossos concidadãos os meios para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Veja o que os Estados Unidos fizeram no início de sua vida nacional, no período entre a independência americana e a Guerra Civil, a primeira metade do século XIX. Lá em cima, no topo, tiveram um projeto nacional de desenvolvimento.
O seu ideólogo era Alexander Hamilton. Construíram um país, abriram um país, inclusive na infraestrutura, em canais, ferrovias. Estrada de ferro. Tudo. Literalmente fizeram um país do nada, não? Era como se fosse uma economia de guerra sem guerra, que é aquilo que nós teríamos que ter. Mobilização em grande escala de recursos físicos e tecnológicos, mas também humanos. Mas lá embaixo também fizeram uma democratização seletiva dos dois setores mais importantes da economia política daquela época, que eram a agricultura e as finanças. Organizaram uma agricultura de escala familiar, porém com atributos empresariais, que foi a agricultura mais eficaz, mais eficiente que havia existido no mundo desde aquele momento. E nas finanças tiveram um grande conflito sobre o Banco Nacional, que era o instrumento da plutocracia americana nascente, e o conflito concluiu sob a presidência de Andrew Jackson na dissolução do Banco Nacional. E por mais de 100 anos, os americanos proibiram qualquer banco de operar em mais de um estado da federação. Organizaram um sistema financeiro mais descentralizado a serviço do produtor local que havia jamais existido no mundo. Quando fizeram isto na agricultura e nas finanças, não estavam regulando o mercado agrícola ou financeiro, não estavam compensando as desigualdades com políticas de redistribuição, estavam reimaginando a arquitetura jurídica e institucional da economia agrícola e da economia financeira, para descentralizar, para afirmar a primazia do experimentalismo anárquico sobre o controle central. É isto que nós teríamos de fazer em muitos múltiplos, em todas as dimensões da nossa vida nacional. Agora, é isto que construiu os Estados Unidos, essa combinação de mobilização nacional em cima e democratização seletiva embaixo. Esta dialética virtuosa depois se enfraqueceu na história americana por duas razões básicas: a fraqueza da política e a fraqueza do pensamento. Na política, os americanos não organizaram, antes da Guerra Civil, uma verdadeira democracia. Era um liberalismo protodemocrático, que deixava o poder na mão dos notáveis e dos proprietários. E no pensamento não explicitaram a ideia que eu citei há pouco, no meu arrazoado, que a economia de mercado não tem uma forma única, singular, natural e necessária. Nós podemos reinventá-la, não basta humanizá-la, como pretendem os nossos progressistas, né? Então, isso se enfraqueceu, as grandes empresas assumiram o domínio, houve um casamento da alta finança com o poder corporativo. Isso foi o resto da história americana. Eles começaram mais cedo do que nós. Eles começaram no início do século XIX, nós começamos praticamente em meados do século XX. Essa é a razão básica para o nosso atraso relativo. Nós agora temos que enfrentar esse mesmo problema de reorganizar o país para permitir que a maioria popular de orientação pequena burguesa, essa maioria que eu descrevi como pequena burguesia subjetiva, tenha oportunidades e instrumentos. E para isso precisamos reimaginar as nossas estruturas institucionais. Em primeiro lugar, na economia. Organizar uma economia que permita levantar essa vasta periferia da economia brasileira. As pequenas e médias empresas retrógradas e a multidão de agentes econômicos autônomos
que perderam vínculo firme com qualquer empresa. Os provedores de serviços, os entregadores, toda essa massa informal ou precarizada. Esse é o caminho, abrir as portas para a economia do conhecimento, até mesmo na atividade econômica predominante no Brasil, do ponto de vista territorial, que é a pecuária extensiva. A grande maioria dos brasileiros não sabe hoje que no nosso país, grande parte do território nacional é pastagem degradada. Para cada hectare cultivado no Brasil, há 4 ou 5 hectares entregues à pecuária extensiva. Grande parte dessa área virou pastagem degradada, inclusive nas áreas agrícolas mais nobres, como no estado do Mato Grosso. Nós podemos recuperar essas pastagens degradadas e transformá-las no palco físico de um novo paradigma agropecuário, com diversificação das lavouras perenes para substituir a monocultura da soja, intensificação da pecuária, mais boi por hectare, e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isso? Isso é a economia do conhecimento. A economia do conhecimento não é apenas Vale do Silício, não é manufatura avançada, ela é para toda a economia, é para levantar. Esse é o caminho econômico da qualificação do nosso aparato primitivo e da qualificação de nossa gente. Porque a nossa tragédia essencial é que nós estamos afundando no primitivismo, no primarismo produtivo e educacional que leva à mediocridade. As suas palavras são sempre inspiradoras, é impressionante. O senhor devia estar aqui ajudando a gente aqui. A gente tem muita coisa para fazer nesse país, de verdade. Agora, Francisco, isso é na economia. Hein? Agora, nós precisamos também de mudança na política. A mudança, os reformadores costumam pensar que a reforma da política é a primeira reforma, que vem antes. Mas nenhum país reforma a sua política para depois decidir o que fazer com a política reformada. Primeiro, a luta sobre o caminho econômico e social. Depois você muda a política, você muda o Estado para permitir que o país ande. E nós precisamos criar um outro tipo de democracia. Nós somos, dos grandes países na história contemporânea, o mais pacífico. O Brasil ascende sem pretender imperar, mas o nosso pacifismo não nos exime de nos defender e de nos reorganizar. Então, nós precisamos de uma democracia de alta energia que não necessite de guerras e colapsos econômicos para permitir a mudança. Essa democracia de alta energia depende, em primeiro lugar, de inovações institucionais que permitam elevar o nível de engajamento popular organizado na política. Uma democracia de alta temperatura. Nós não devemos ter que escolher entre uma política fria e institucional e uma política quente, calorosa e anti-institucional. Não há que escolher entre Madison e Mussolini. Nós podemos ter uma política ao mesmo tempo institucional e calorosa, mas para isso precisa organizar as relações do dinheiro com a política, da política com os meios de comunicação em massa, mudar os regimes eleitorais e constituir essa democracia quente de que precisamos. Em segundo lugar, não imitar o sistema constitucional americano na junção do princípio liberal de fragmentação do poder com o princípio conservador de desaceleração da política. Né? O presidencialismo americano permite que um outsider rume direto ao centro do poder, mas chegando lá, esse outsider descobre que tem as mãos atadas. Ele pode favorecer ou castigar interesses
mas ele tem dificuldade em transformar as estruturas. Então, se há um impasse entre o presidente e o Congresso, cada um dos dois poderes políticos deve ter a faculdade unilateral de convocar eleições antecipadas, desde que as eleições sejam sempre bilaterais para os dois poderes. Portanto, não só elevar a temperatura, mas, ao mesmo tempo, acelerar o passo. Em vez de perpetuar os impasses, como quis Madison, dirimi-los, resolvê-los. E, em terceiro lugar, reimaginar o nosso federalismo. O federalismo é para ser uma grande máquina de experimentos nacionais. O país caminha por um caminho e, ao mesmo tempo, permite que partes do país hedge their bets, permita criar outras opções, outros modelos do futuro nacional. O nosso projeto nacional de desenvolvimento só vai se efetivar quando tocar o som da realidade regional. Aí é que está o Brasil real, na Amazônia, no Nordeste, no Sul. Em cada uma dessas regiões, nós teremos que equipar as vanguardas nascentes para criar novas vantagens comparativas a partir das vantagens comparativas existentes. Portanto, uma economia includente do conhecimento casada com uma democracia de alta energia. É isso que eu preconizo para o país. E há o terceiro esteio, que é o esteio da educação pública. Um outro tipo de educação que rompa com decoreba, com enciclopedismo raso e que organize no Brasil um ensino analítico e capacitador. Espetáculo. Professor, nesse contexto, se a gente falar de democracia de alta energia no Brasil, a religião ou as religiões têm papel cada vez mais atuante. Claro. Como é que o senhor olha essa reaproximação, esse contexto, sobretudo brasileiro, onde você tem a democracia de alta energia se aproximando ou sendo energizada também pela religião? Eu acho que a religião é um manancial imenso de energia criativa para o povo brasileiro, de resistência. Veja que a fórmula tradicional da nossa vida social, antes, era o casamento em cada relação social da troca, da prepotência e do afeto. Isso é como a ideologia da escravatura. Nós somos uma grande família feliz. E era uma fórmula que se repetia nas relações entre homens e mulheres, pais e filhos, patrões e empregados. A sentimentalização das trocas desiguais, essa era a fórmula. E agora nós temos no Brasil dezenas de milhões de evangélicos, empreendedores, que rompem com essa fórmula. Aí é o protestantismo americano, a troca para o mercado, o poder para a política, o afeto para a família. É uma espécie de liberalismo para as massas, mas que não enfrenta a questão da estrutura geral, que equipe essa massa ascendente com os instrumentos de que precisa. Nós temos que ir ao encontro dessa grande minoria de evangélicos e abraçá-los, engajá-los nesse projeto de construção nacional. E isso é também uma tarefa religiosa. Não basta ter empreendedores no Brasil, nós precisamos também de profetas. As nossas grandes ações políticas precisam ser energizadas por uma visão profética, e essa visão profética tem que ser gerada no cadinho, no fogo dos conflitos religiosos do povo brasileiro. Inacreditável. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Sim. Todo mundo está muito curioso com a sua fala, e o senhor podia falar um pouco do seu último livro, que eu acho importante, eu acho que é legal o senhor fazer um comentário sobre as ideias que o senhor expõe. E tinha uma pergunta paralela,
Quem é o filósofo que lhe inspirou, se é que existe algum, porque eu sei que o senhor é um autodidata de primeiríssima grandeza. Que me inspirou, Francisco, você pergunta, os É. filósofos com uma, uma orientação intelectual mais semelhante, com que eu mais empatizo, são Aristóteles e Hegel, porque eles pensavam sobre tudo, sobre todas as coisas. As duas atividades humanas mais merecedoras de uma vida humana são a política e a filosofia. Pela seguinte razão, que essas duas atividades não são sobre qualquer assunto, são sobre tudo, na filosofia e na política. E exigem tudo, exigem uma mobilização completa das emoções. Eu encontrei uma vez um pastor americano, famoso, aliás, que me disse que, na experiência dele, o erro mais comum que as pessoas fazem é que dedicam suas vidas a objetivos que são pequenos demais. A gente deve go for broke, né? A gente deve tentar fazer o impossível para transformar as coisas. E o principal caminho para isso é baixar o escudo. O nosso maior erro moral nas vidas humanas é nos proteger. Nós temos que nos desproteger e pagar o preço da vulnerabilidade para viver a experiência da transformação pessoal e coletiva. É muito mais difícil mudar uma pessoa do que mudar um país. Para mudar um país, basta ser um estadista. Para mudar uma pessoa, tem que ser Jesus Cristo, tem que ter um caminho de redenção. É um outro nível. Mas o requisito para isso é a vulnerabilidade. Você me perguntou sobre esse livro que eu publiquei agora. O livro é uma obra filosófica que tenta repensar a filosofia. E eu confesso, um elefante branco. Eu acho que vão ler esse livro. O livro é uma mensagem jogada no oceano, no mar. O tema central do livro é a dialética em todos os campos da nossa experiência entre a finitude e a transcendência. Nós somos finitos, somos mortais, somos quase nada, mas, ao mesmo tempo, o ser humano pode aumentar a sua cota no atributo divino da transcendência. O ser humano se humaniza divinizando-se. E esse é o tema do livro, no conhecimento, na ética, na política. Como é que nós, apesar de frágeis, vulneráveis, pecadores, nós nos podemos tornar maiores e viver de tal forma que cada um de nós possa morrer só uma vez, em vez de ir morrendo aos poucos. Sensacional. Sensacional, professor. Poxa, professor, a gente vai ficar aqui 5 horas com o senhor, se o senhor não se importar, porque é um papo de coisas inteligentes que a gente não costuma ouvir todo dia. Quando o senhor fala de mediocridade, a gente concorda aqui, o João estávamos conversando, o país tem piorado muito nesse quesito, né? O que o senhor pode dizer, professor, para esses jovens que querem estudar fora, que querem aprender? Que caminho devem seguir? Como começar na política? Como participar dessa revolução Chico, só um momentinho. silenciosa e inteligente que o senhor prega através essa inovação que a gente precisa ter para mudar o país? Jogar-se na luta, não é, Francisco? Até muito recentemente, o grande tema da política brasileira era o açúcar. Até que surgiu essa direita aí, nova, todos os políticos brasileiros fingiam ser centro-esquerda. Todo mundo era social-liberal, social-democrata. O que era o social? O social é o açúcar com que se pretendia dourar a pílula do modelo econômico. Não perceberam que o nosso povo não quer mais açúcar. O nosso povo quer botar para quebrar, quer inovar, quer construir, quer usar.
E o indivíduo, para viver essa epopeia de construção pessoal, precisa se desproteger e pagar o preço da vulnerabilidade. Essa é a mensagem aos nossos amigos jovens. Nesse contexto que a gente conversou sobre os Estados Unidos, sobre a democracia de alta energia, quais os obstáculos que o senhor vê, assim, muito óbvios, que o Brasil tem para deslanchar, ou para tratar, ou para destravar, e a gente poder sair desse lugar de mediocridade e dar alguns passos em prol. Acho que há dois obstáculos principais, João, e mais ou menos óbvios, né? Primeiro, o obstáculo de negar à maioria, inclusive aos membros da própria elite, os instrumentos da rebeldia, os instrumentos da inconformidade, né? Veja o caso das universidades, é um exemplo. Se o Brasil se tornar um grande país, sem ter uma grande universidade, será o primeiro caso na história da humanidade. Não existe isso. Né? Então, esse é o primeiro obstáculo, que o Brasil, na sua organização prática, é avaro demais. Né? Mas, no plano espiritual, é o oposto. No plano espiritual, o problema é que o Brasil é leniente demais. Né? Então, o Brasil aceita as acomodações, aceita as fraquezas humanas, é tolerante com o apequenamento dos brasileiros, espiritualmente. E nós precisamos ganhar uma outra cultura, uma cultura de intransigência, de impaciência, de aspiração, de ambição para o impossível, para poder transformar o existente. Professor, eu queria lhe fazer duas perguntas. A primeira é: o que o senhor pretende ainda fazer em Harvard, dando aulas, escrevendo mais livros, inspirando as pessoas? Essa é uma pergunta. Como é que o senhor se vê daqui a 5 anos? Onde é que o senhor estará? Morando no Brasil? Político? Senador? O que o senhor vai fazer? Eu gostaria de estar no Brasil, não é? Mas a atividade pública não é um monólogo, né? Eu preciso participar de um movimento, seja político, seja religioso, seja o que for, e é isso que eu busco no Brasil, e vou continuar batendo com a cabeça na parede até conseguir. Eu estou aqui em Harvard involuntariamente, num auxílio imposto porque os meus concidadãos ainda não me mostraram qual é o caminho. Mas eu vou continuar batendo a porta até que me mostrem. A outra pergunta é uma pergunta que a gente tem feito nos podcasts. O senhor pode achar ela meio idiota, mas é um filme, um livro e uma música, professor, que eu tenho certeza que todo mundo que está ali assistindo vai querer saber. E teve gente até que apostou, tá? Eu e João apostamos o que o senhor ia dizer nesse quesito, tá? Só para o senhor saber. O filme seria um filme que eu gosto do cineasta alemão Fassbinder, Berlin Alexanderplatz, né? Ok. Sobre os descaminhos de um protagonista no período entre as guerras. Né? Uma música, qualquer um dos quartetos de cordas de Beethoven. Legal, legal. E um livro, Guerra e Paz, de Tolstói. Pô, demais, professor. Perdemos. Nem eu ganhei, nem o João ganhou. Mas eu temo que as minhas respostas me afastem ainda mais da simpatia dos meus concidadãos. Não, pelo contrário, professor. O que o senhor disse hoje, a gente vai reverberar isso em todas as redes sociais, porque é um podcast extremamente inspirador e muito atual para o momento que a gente está vivendo, professor. João. Sempre um prazer, professor, lhe ouvir, conversar, se inspirar, colocar o Brasil em pauta. É sempre um prazer. Fique à vontade se o senhor quiser fazer aí algumas colocações finais.
do nosso lado aqui, as perguntas e os comentários. Não tem final. O final é continuação, não acredite no final. Olha, professor, o senhor é nosso convidado para jantar quando estiver em São Paulo. A gente combina, o senhor manda uma mensagem e a gente combina. Eu ainda me lembro muito da sua história, quando a gente jantou, ano passado, sobre o Brizola, que quando perguntaram para ele qual era o livro que ele estava lendo, ele respondeu a Bíblia. Eu nunca mais me esqueci, achando das melhores respostas. Vocês sabem de Brizola. Vão lhe perguntar, professor, qual foi o último livro que o senhor leu? Responda a Bíblia Sagrada. Professor, muitíssimo obrigado do coração. É sempre um prazer enorme estar aqui com a sua inteligência, com as suas ideias brilhantes. Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor. Um Obrigado, abraço. professor. Um abraço.